honra e satisfação que nos reunimos nesta manhã para mais uma atividade do 12º Simpósio de Pesquisa e Inovação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, Campus Barbacena. O 12º Simpósio de Pesquisa e Inovação é um evento realizado pela Diretoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação do Campus Barbacena, em comemoração aos 113 anos do IF Sudeste Minas Gerais Campus Barbacena. O evento tem como objetivo divulgar e consolidar as atividades de pesquisa e inovação por meio da apresentação de resultados de projetos de pesquisa e inovação, fomentando o intercâmbio de experiências entre orientadores, co-orientadores, colaboradores e estudantes. Neste momento, daremos início à mesa redonda, Gerações da Pesquisa Científica, e convidamos para a apresentação da primeira palestrante, a mediadora do evento, a professora Fabiane Magalhães, do IF Sudeste Minas Gerais. Bom dia a todos e todas. Eu vou iniciar fazendo a leitura da nossa primeira palestrante, a leitura do currículo, mini currículo da nossa primeira palestrante. Professora Rita de Cássia Gonçalves Alfenas. Possui graduação em nutrição pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado em microbiologia agrícola pela UFV também, e doutorado em nutrição humana pela Purdue University. Atualmente é professora titular do Departamento de Nutrição e Saúde da UFV. É coordenadora do Laboratório de Estudos em Gestão Alimentar. Bolsista de Produtividade em Pesquisa 1D do CNPq. Orientadora do Programa de Pós-Graduação em Nutrição da UFV. Revisora dos periódicos Nutrition Journal, British Journal of Nutrition, Nutrition and Food Technology, Journal of Cardiology, Aperaita. Tem experiência em nutrição, com ênfase em dietética, atuando nos seguintes temas: índice glicêmico, apetite, ingestão alimentar, resposta metabólica, composição corporal, obesidade e diabetes mellitus. Foi premiada 6 vezes no Brasil e 2 vezes nos Estados Unidos por sua produção científica. Citada entre os melhores cientistas da América Latina em 2021 e entre os melhores cientistas do mundo em 2022. Dona de um currículo extenso, Rita é mãe, esposa, amiga, professora e profissional fora da curva. Sábia, estudiosa, centrada, competente. Além dessas virtudes, é humilde, compreensiva, bondosa, inspiradora e amorosa. Não é só a melhor professora, mas uma pessoa maravilhosa que toca o coração e torna o mundo melhor. Por Júnia Maria Geraldo Gomes. Professora Rita, a palavra está com a senhora. Nossa! Bom dia, pessoal. Fabiane, depois de uma apresentação dessa, eu fico sem palavras, E não tenho nem como agradecer pelo carinho, e pela receptividade. Então, gente, eu gostaria de dar bom dia a todos, e agradecer à professora Fabiane e à professora Júnia pelo convite. Será um prazer falar para vocês sobre esse tema. Eu, a orientadora, minha experiência na qualificação de pessoal. Pessoal, eu pensei em iniciar essa apresentação falando sobre a minha formação acadêmica, apesar da professora Fabiane já ter comentado, eu acho importante porque dessa forma vocês vão entender o caminho percorrido por mim até eu me tornar orientadora de estudantes de graduação e pós-graduação. Eu tenho, então, graduação em nutrição pela UFV. Pode passar. Tenho mestrado em microbiologia agrícola, também pela UFV, e doutorado em nutrição humana pela Universidade Purdue, nos Estados Unidos.
Eu fui abençoada. Não, volte, por favor. Eu fui abençoada por ter tido orientadores como a professora Magdala e o professor Richard Meres na minha pós-graduação. Orientadores competentes por quem eu tenho profundo agradecimento, eu tenho admiração e respeito por eles terem contribuído de maneira tão especial para a minha formação profissional. Por esse motivo, eu vou falar um pouquinho, né, sobre como eles atuaram nessa minha formação. Enquanto a professora Magdala me introduziu ao mundo da ciência, o professor Richard Meres me transformou, né, eu posso dizer assim, em uma cientista. Então, eu vou falar um pouco mais sobre o meu doutorado. Por favor, pode passar. Então, ao ingressar na Universidade de Purdue, eu passei a fazer parte do Laboratório de Análises Sensoriais, coordenado, então, pelo professor Richard Meres. Foi, então, o início de uma história de parceria em pesquisa e amizade que perdura até os dias de hoje. Pode passar? Então, gente, o meu doutorado foi realizado no período de janeiro de 2000 a novembro de 2003. E já em meados de 2000, eu iniciei a condução de um estudo clínico para avaliarmos o efeito de gorduras fontes de diferentes tipos de ácidos graxos no apetite e na ingestão alimentar. 2 anos depois, os resultados desse estudo foram, então, apresentados em um evento promovido pela Purdue, né? E, na ocasião, o nosso trabalho recebeu $5 mil, ele foi premiado. No ano seguinte, esses resultados foram também apresentados na revista Obesity Research. Pode passar? Em novembro de 2003, eu defendi a tese intitulada Efeito do índice glicêmico e da variedade dietética no apetite, na saciedade e na ingestão alimentar em adultos saudáveis. Ao final desse mesmo ano, né, 2003, nós recebemos da Universidade de Purdue uma homenagem em função do nosso excelente desempenho acadêmico durante o doutorado. Os resultados dessa minha tese, foram publicados em 2 artigos, ambos publicados na revista Diabetes Care, um em 2005 e outro em 2006. Pode passar? Nesse slide eu gostaria de falar sobre algumas datas que marcaram a minha trajetória na UFV, né? Então, eu ingressei na carreira acadêmica do Departamento de Nutrição em 1995, quando eu passei, então, a atuar em ensino, pesquisa, extensão e administração. Em 2019, passei a professora titular da UFV e, em meados desse ano, ou seja, em julho de 2023, eu me aposentei por questões de saúde. E logo a seguir eu passei a atuar oficialmente, né, como professora voluntária, de modo que hoje eu atuo orientando 3 estudantes de doutorado do PPGCM da UFV. Pode passar. Falando especificamente da nossa experiência na qualificação de pessoal, eu trago nesse slide as disciplinas ministradas por mim ao longo desses anos. Então, foram 17 disciplinas, sendo 10 da graduação e 7 da pós-graduação. Sendo que eu gostaria, então, de destacar essas 2 disciplinas aí da pós-graduação, intituladas Determinação e Aplicações do Índice Glicêmico, e a outra, elaboração e publicação de artigos científicos em nutrição. Pois, volta, por favor.
Uma das atividades dessas disciplinas era a escrita de artigos científicos baseados no conhecimento que foi transmitido ao longo do semestre, né? E aí, terminado o semestre, nós continuávamos trabalhando nesses artigos até que eles ficassem aptos, né, para serem submetidos a boas revistas científicas. Agora pode passar. Então, aqui, nesse slide e no slide seguinte, eu trago exemplos, né, de alguns desses artigos que foram publicados, pode passar, em revistas de alto impacto científico, mostrando, então, o engajamento dos estudantes em seguirem a nossa orientação de nós aproveitarmos as atividades dessas disciplinas para publicarmos artigos em boas revistas científicas. Pode passar? Falando especificamente das atividades de extensão, eu gostaria de destacar a nossa atuação na orientação de bolsistas de extensão, né? Chamando a atenção para essas 4 bolsistas, Kelly, Júnior, Raquel e Nínive, com destaque principalmente para, então, estudante de graduação em nutrição, Júnia Maria Geraldo. A atuação dessas 4 estudantes foi essencial para a condução desse projeto de extensão, pode passar, projeto de extensão denominado Atendimento Nutricional a Diabéticos da Terceira Idade, que foi conduzido durante 13 anos e contou com a participação de 2 técnicas de nível superior, a Valéria e a Cristina, as 4 estudantes que eu mencionei e, né, tinha também a minha participação. Seguinte. Então, por meio desse projeto, nós realizávamos atividades visando o controle do diabetes e a prevenção de complicações relacionadas à doença, de modo que nós fazíamos atendimentos nutricionais mensais e após a realização de avaliação antropométrica e bioquímica, nós prescrevíamos dietas individualizadas. Tá? Nós realizávamos ainda encontros quinzenais, né? E por meio desses encontros, nós promovíamos palestras sobre temas relacionados ao diabetes. Após as palestras, nós formávamos grupos de discussão em que os participantes vinculavam, né, o tema discutido ao dia a dia. Era ainda uma oportunidade que os participantes tinham de dividir suas dificuldades, angústias e vitórias em relação ao tratamento que eles estavam seguindo. Nesses encontros, nós ainda servíamos preparações adaptadas a partir de receitas tradicionais. Então, além de servirmos essas receitas, nós demonstrávamos como as receitas eram preparadas e nós entregávamos a cada participante as receitas por escrito para que eles tivessem, então, a oportunidade de preparar essas receitas em suas residências. Então, era uma forma de nós tentarmos aumentar a adesão à dieta prescrita, né, por nós, evitando, então, as transgressões alimentares. Ao todo, 62 indivíduos idosos participaram das atividades promovidas por meio desse projeto de extensão. Pode passar? Nós aproveitamos os dados coletados por meio desse projeto, para quê? Para fazermos ciência, né? E aí, os impactos desse projeto de extensão ficaram registrados nesse artigo científico que foi publicado em 2008 e que tem como primeira autora, né, a Júnia Maria Geraldo.
2 anos depois, a Júnia apresentou o trabalho intitulado Perfil Antropométrico e Bioquímico dos participantes do projeto de atendimento nutricional a diabéticos da terceira idade, e na ocasião nós fomos premiados com o prêmio Arthur Bernardes Mérito em Pesquisa. Pode passar? Em relação às atividades de pesquisa, eu atuo como orientadora do Programa de Pós-Graduação em Nutrição da UFV, EPGCN, desde 2004. Sou bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq desde 2008 e há 4 anos, ou seja, desde 2020, nós contamos com uma quantia em dinheiro, né, a ser utilizada em nossos projetos de pesquisa, ou seja, há 4 anos eu passei a atuar como bolsista 1D do CNPq. Nós somos atualmente autores de 149 artigos científicos publicados. Pode passar. Nossas atividades são desenvolvidas por meio do Laboratório de Estudos em Gestão Alimentar, o LEA, e essas são fotos do dia da inauguração do nosso laboratório, e a gente tem aí, né, a foto de alguns dos meus orientandos da pós-graduação na época. Pode passar? Nesse slide, nós temos fotos das minhas estudantes de pós-graduação. Ao todo, foram 25 orientações, sendo que muitas delas tiveram suas bolsas renovadas, chegando até 4 renovações. E foi com imensa satisfação que eu pude acompanhar, então, o envolvimento e o crescimento dessas estudantes em pesquisa. Pode passar? Ao longo desses anos de atuação como orientadora de estudantes de mestrado e doutorado, eu acompanhei vários estudantes, né? Então, de modo que, em relação aos estudantes de mestrado, as orientações de mestrado foram 20 estudantes, né? E aí eu trago as fotos da grande maioria desses estudantes. Pode passar, por favor. Tive ainda 9 estudantes de doutorado na UFV, e esses foram, né, de novo, meus estudantes de doutorado. E vocês observam que muitos deles, né, fizeram mestrado e doutorado comigo, né? Sendo que, atualmente, né, muitos atuam em instituições de ensino, seguindo, então, a mesma carreira da orientadora, né? Então, pode passar. Eu tive também o prazer de co-orientar estudantes de mestrado, no caso foram 21 estudantes, sendo 9 do Departamento de Nutrição e 6 da Educação Física, ambos da UFV, uma estudante da Universidade Federal de Goiás e uma estudante da UFMG. Próximo slide. Em relação às orientações de doutorado, foram, então, 10 estudantes do departamento, né? Orientei 10 estudantes do Departamento de Nutrição da UFV e uma estudante do Departamento de Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pode passar, por favor. Eu tive a honra de compartilhar com alguns de meus estudantes momentos de glória em reconhecimento ao trabalho que nós conduzimos com tanta dedicação. Eu sinto um imenso orgulho por ter tido estudantes tão competentes e compromissados com a realização de pesquisa de qualidade. Então, aqui, nesse slide, a gente tem, né, 2 menções honrosas, uma em 2006, concedida pela UFV, e outra em 2011, concedida através do 4º Congresso Mineiro de Nutrição. Próximo slide.
Em 2012 e 2014, nós tivemos duas premiações, né? Dois prêmios Henri Nestlé, concedidos, então, em São Paulo, pela apresentação de nossos trabalhos. Pode passar? Eu não posso deixar de comentar sobre as colaborações, né, que nós fizemos com a Universidade Purdue. Ao todo foram 3. E a primeira dessas colaborações contou, então, com a participação do meu ex-orientador, o professor Richard Meras, da Universidade Purdue, 3 professoras do Departamento de Nutrição da UFB, e, por meio dessa colaboração, vários estudantes realizaram mestrado ou doutorado, né? Foi, então, uma oportunidade para eles fazerem seus estudos de pós-graduação. Pode passar, por favor? Ao todo, então, foram 13 anos de duração, dessa colaboração, né? Em que nós realizamos, nós conduzimos pesquisas visando avaliar o efeito do amendoim na prevenção e no controle da obesidade e do diabetes mellitus. Nossos estudos foram todos conduzidos no Brasil e financiados com recursos da USAID, que é uma agência de financiamento à pesquisa americana. Pode passar? Como frutos dessa parceria, nós tivemos 6 dissertações e 5 teses defendidas no PPG-CN da UFB, 12 artigos científicos publicados em revistas, sendo que, em 2006, novamente, nós recebemos o prêmio Arthur Bernardes, Mérito em Pesquisa, pela apresentação do trabalho Efeito do amendoim na resposta glicêmica e no apetite em mulheres obesas. Pode passar? Em 2017, nós reativamos a nossa parceria com o meu ex-orientador, então, de doutorado, o professor Richard Meras, para permitir que a minha orientanda de doutorado realizasse doutorado sanduíche na Purdue. Ou seja, por meio dessa modalidade, né, a estudante realizou, então, as disciplinas do doutorado na UFB, foi para os Estados Unidos e onde ela realizou a coleta de dados na Universidade Purdue durante 1 ano e retornou ao Brasil para a defesa da sua tese. Como frutos dessa tese, nós publicamos 2 artigos, ambos em 2021, um na revista Food and Function e outro na revista Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Próximo, por favor. Atualmente, nós restabelecemos essa parceria com a Purdue, só que dessa vez com o professor Bruce Hamker, do Departamento de Tecnologia de Alimentos. Então, nessa equipe, na equipe responsável por essa parceria, né, nós temos, além do professor Bruce, 3 professores da UFB e a doutoranda Natália da Silva Bonfim, que é nossa estudante de doutorado do PPG-CN. Então, por meio dessa parceria, nós conduziremos pesquisa para avaliarmos o efeito da biomassa de banana verde em variáveis relacionadas ao excesso de peso corporal. E o estudo será realizado no Brasil utilizando recursos tanto do CNPq quanto da FAPEMIG. Pode passar, por favor? Então, ao longo dos anos em que eu atuei como membro do corpo de orientadores do PPG-CN, foram 124 orientações ao todo, né? Então, orientações e co-orientações de estudantes de graduação e pós-graduação na UFB e em outras instituições, com destaque, então, para essas 3 orientações, né? Então, elas estão aí incluídas
nesse total de orientações e coorientações. Então, são 3 estudantes de doutorado que eu tenho, que eu estou atuando como orientadora de doutorado. Pode passar? Nesse slide, eu trago a relação dos projetos de pesquisa aprovados pelo CNPq e pela FAPEMIG. Nosso primeiro projeto de pesquisa foi aprovado pelo CNPq em 2004. A partir daí, nós passamos a aprovar quase que anualmente um projeto de pesquisa, sendo que nos anos de 2006, 2012, 2013 e 2021, nós aprovamos 2 projetos de pesquisa. Então, de 2004 a 2021, nós tivemos um total aproximado de R$865 mil, né, aprovados para serem utilizados em nossas pesquisas. Eu destaco que essas aprovações... Não, isso, obrigada. Eu dstaco que essas aprovações são fruto de uma colaboração conjunta com meus estudantes de pós-graduação na escrita dos projetos de pesquisa que foram, então, submetidos a essas agências de financiamento. Agora sim, pode passar. Assim, eu gostaria de agradecer aos meus estudantes, né? Porque eu tenho a convicção de que, sem a participação deles, essa caminhada não teria sido tão prazerosa. E, com certeza, nós não teríamos colhido tantos frutos. Pode passar? Assim, eu agradeço a todos eles nas atividades, sejam elas de extensão e de pesquisa, pelos sorrisos largos que iluminaram nossos dias e os tornaram mais leves, e pelos inúmeros e sinceros abraços apertados que coroaram as nossas vitórias. Pode passar? Eu agradeço à Universidade Federal de Viçosa, local em que vivi os melhores dias da minha vida. Local em que eu vivi os melhores dias da minha vida, em dedicação a nutricionistas, professores e pesquisadores dedicados e compromissados profissionalmente. Eu agradeço à CAPES por ter concedido a nossa bolsa de doutorado. Agradeço ao CNPq por ter fornecido as bolsas de produtividade em pesquisa. Agradeço também ao ZAID, ao CNPq e à FAPEMIG por terem financiado os nossos estudos ao longo desses anos. Muito obrigada. Muita emoção, gente, vocês nem imaginam. Professora Rita, pode ficar tranquila, a gente vai passar para as 2 outras apresentações. Se você quiser permanecer com a câmera aberta, esteja à vontade. Eu vou fazer um enquadramento aqui para que a Júnia possa entrar na câmera e você possa vê-la. Ótimo. Obrigada, Fabiane. Convidamos para a primeira apresentação da manhã a professora Rita de Cássia, da UF. Convidamos para a apresentação da segunda palestra a mediadora do evento e professora Fabiane Magalhães, do IFES Sudeste de Minas Gerais. Professora Júlia Maria Geraldo Gomes. Ela possui graduação em nutrição pela Universidade Federal de
Viçosa e graduação em licenciatura em nutrição pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais. Ela obteve seu mestrado e doutorado em Ciência da Nutrição pela Universidade Federal de Viçosa, sob a orientação da professora doutora Rita Alfenas. Durante esse período, ela se dedicou a estudar estratégias nutricionais para o enfrentamento de condições crônicas não transmissíveis, como obesidade e diabetes mellitus. Atualmente, é professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, onde ministra diversas disciplinas, especialmente com foco em nutrição clínica. Ela também já ocupou cargos de chefia na coordenação de cursos e de colegiados. Durante sua jornada profissional, ela sempre foi reconhecida pela sua competência e alta produtividade científica, resultando na publicação de dezenas de artigos científicos e trabalhos apresentados em congressos. Além disso, sua amabilidade e bom convívio entre os colegas e técnicos da instituição e o cuidado e disponibilidade para com os alunos a tornam uma professora muito querida por todos que a cercam. Por Júlia Silva. Gente, é difícil apresentar aqui, né? Ai, tá bom, deixa eu só... Peço desculpa aqui pela emoção, fiquei emocionada com a apresentação da Rita, e agora com a homenagem aqui da Júlia. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da nossa trajetória. Agradeço a apresentação da professora Rita, que aceitou participar do evento, foi muito especial para mim, te ouvir. Então, primeiramente, queria só saber quem é aqui da graduação. Tem alguém da graduação? Tem a maioria do ensino médio, né? Pedir para vocês pensarem um pouquinho nos professores que passaram na vida de vocês. De quem que vocês lembram? Pensem um pouquinho aí. Por que você lembra dessa pessoa? O que você aprendeu com esse professor que você lembra? Alguém quer partilhar? Lembrou? Alguém quer falar? Não? Vamos lá. Pessoal, então já que ninguém se habilitou neste momento, mas depois da minha fala, se alguém quiser também falar, fica à vontade. Não é restrita uma participação não, né? A gente tem a liberdade de quantas forem necessárias. Né? Na verdade, eu queria só contextualizar, eu ia fazer isso no momento da mesa redonda, mas já que você me deu a oportunidade, eu vou fazê-lo agora. O pensar, né, a idealização dessa programação, ela tem um título, né, de Gerações da Pesquisa Científica, foi justamente pensando na pessoa que eu tenho como lembrança e que foi meu tutor nesse caminho da pesquisa. Então, é uma forma de homenagear essa pessoa, que inclusive não está mais entre a gente. Ele faleceu em 2014. E aí eu falei assim, como que eu posso homenagear? Trazendo o percurso de quem já está nesse caminho há bastante tempo, que se dedica a formar outras pessoas. Assim como a professora Rita, como a professora Júlia, e futuramente com a professora Júlia. E é isso aí, a gente tem alguém, mesmo que vocês não tenham partilhado, eu acho que vocês devem ter lembrado de alguém. E assim, quando a gente pensa nesse professor, geralmente a gente não sabe exatamente o que ele nos ensinou, qual foi o conteúdo da matéria. Mas a gente lembra de quê? Da personalidade, se era uma pessoa comedora, se ajudou a gente a superar algum momento difícil da nossa vida. Não é isso que fica de verdade, pessoal? Por quê? No conjunto das nossas recordações, a gente não sabe exatamente o que a gente aprendeu em cada momento e quem ensinou cada coisa, né? Mas aquela pessoa que tocou o nosso coração, a gente vai sempre lembrar, tá? Então, assim, pessoa que eu conheço, né? Como vocês vão entender, porque já entenderam um pouquinho da excelência, né? Da palestra que ela deu aí. Meu exemplo é a professora Rita Alfenas, né? Que eu tive o prazer de conviver por quase 20 anos. E ainda convivo, graças a Deus, e vocês vão entender um pouquinho porque ao longo da nossa conversa. É um prazer, eu sou a Júlia, eu sou a filha mais nova, tenho 2 irmãs, eu sou filha de professora, então, assim, desde pequena, na minha casa, minha mãe sempre me ensinou coisa que ainda não estava na escola,
As minhas irmãs chegavam da aula já me ensinando também as lições. Então, eu sempre gostei de estudar e sempre gostei de ensinar. Então, lá pequenininha, eu não sabia que eu ia ser professora ainda, mas eu acho que eu já era professora desde a minha infância. Eu sou nutricionista pela Universidade Federal de Viçosa, como a Fabiane já apresentou, fiz mestrado e doutorado também na UFB. Por que eu perguntei se vocês eram da graduação, né, do ensino médio? Quando eu estava no ensino médio, até mesmo quando eu entrei na graduação, eu não sabia que era um mestrado. Eu sabia também que era um doutorado. E o que é isso? Vocês estão no ensino médio, futuramente, daqui a pouquinho, vocês vão para a graduação, que é o ensino superior, e se forem continuar no caminho acadêmico, a gente fica estudando um pouquinho mais, aprofundando em alguns temas. Então, o mestrado, geralmente, ele tem a duração de 2 anos, e você aprofunda um pouquinho mais em algum tema que você tem interesse dentro da sua área de atuação. E o doutorado são mais 4 anos, gente. Então, imagina, você fica lá 4 anos de graduação, e encara mais 6 anos, se você quiser fazer um mestrado ou um doutorado, né? Geralmente, quem gosta da área acadêmica, quem vai seguir essa área. Tá? E eu sou professora aqui do IFE, tenho 13 anos, entrei aqui em 2010, tenho muito orgulho na instituição, tenho muito amor por Barbacena, me identifiquei muito aqui. Pode passar. Algumas curiosidades. O meu currículo vocês já viram que a Fabiana apresentou, né? Vou colocar aqui algumas curiosidades sobre mim. Eu sou mãe de 3 meninos. Matheus tem 6 anos, o Cauã com 4 e o Thiago tem 1 aninho, né? Então, qualquer hora em casa, né, gente? 3 crianças pequenas. Eu sou de Ouro Preto, geralmente a gente vê, só por isso que eu preto, eu sou ouro pretana, né, de nascimento, sempre estudei escolas públicas, inclusive na minha pós-graduação e pós-graduação, né, mestrado e doutorado. Eu amo viajar, gosto muito de viajar com a minha família, sou apaixonada por livros, por boa comida, gastronomia e, embora essa cara para cá, gosto muito de aventura, esporte de aventura, comigo mesmo. Então, falando um pouquinho para vocês em relação à minha trajetória, eu fiz a minha graduação na Universidade Federal de Viçosa. Eu imagino que a maioria de vocês já ouviu falar da UFB, que é uma universidade de referência aqui no Brasil. Aqui, esse prédio é o famoso Bernardão, que a gente chama lá na UFB, que é o edifício Arthur Bernardes, que foi a sede da UFB, foi a sede inicial, né, da escola, da então Escola Agrícola lá de Viçosa. A UFB, tida como uma das universidades mais bonitas do Brasil, aí vocês têm a vista da Lagoa da UFB, dá um saudosismo para a gente que estudou lá, né? E ela é muito extensa, o prédio da nutrição, não sei se a imagem está boa, né? Ele está bem no início, ali, um prédio branco e azul, então nos ficou uma longa caminhada, que é muito extensa, mas a nutrição era bem pristina, né? A gente não precisava andar tanto. Então, alguns números, vocês entenderem assim, a excelência da professora Rita, que ela já fez a apresentação dela, vocês entenderem da onde que veio da onde que ela veio, da onde que a gente se formou. Alguns números da UFB. Então, a segunda melhor Universidade de Minas Gerais, está entre as 20 melhores do Brasil e da América Latina, entre as 8 melhores universidades federais do Brasil e entre as 22 instituições no ranking mundial de universidades, né, em todo o mundo. Então, em relação à minha trajetória, na minha graduação, gente, eu tive, quando eu entrei, a gente não tinha muita oportunidade de bolsa, não tinha muitos projetos, e assim, eu sempre fui muito interessada, sempre busquei, então eu busquei vivência no ensino, na pesquisa, na extensão, até para a gente escolher, a gente tem que vivenciar, né, ter experiência, para você saber o que você quer depois. Então, eu participei de vários estágios dentro e fora da UFB, fui monitor de uma disciplina de histologia, né? Então não era na minha área de nutrição, a oportunidade que eu tive na época de histologia, porque sempre queria uma monitoria na área de nutrição, mas na época não tinha monitoria nessa área. Então, uma oportunidade que teve, né, foi a histologia. Também participei de eventos, congressos, esses simpósios, igual vocês estão tendo a oportunidade de participar aqui, sempre que tinha um evento da instituição, eu estava, né, inscrita, que achei muito importante também para a minha informação. Fiz iniciação científica, mas assim, o que foi mais especial, o que me levou a querer estudar mais, foi esse projeto de extensão que a Rita já mencionou aqui, e eu vou ter que voltar a mencionar, que realmente fez diferença na minha vida, que é o projeto de extensão que foi coordenado pela professora Rita. E aí, só deixando, coloquei até um destaque ali embaixo, para a gente aproveitar as oportunidades, a gente correr atrás dos professores, para a gente aproveitar as oportunidades que o Rita oferece. Depois que a gente sai daqui, vocês vão ver que aí é mais a gente com a gente mesmo, né? E graça, tudo de mão dadas para vocês aproveitarem as oportunidades, né, de vivenciar tudo que vocês puderem aqui dentro.
O projeto que a Rita já mencionou, o projeto de atendimento nutricional de diabéticos, como que ele ocorria? Era uma parceria então, com a prefeitura e essas pessoas iam, gente. Que vez que deu esse projeto? Você tinha que voltar com um paciente que era diabético, né? E a gente tinha, na graduação, ainda como estudante, atuar como profissional, né? Então, a Rita já comentou que a gente fazia atendimento. Imagina um estudante que ainda não tem a sua formação completa, né? O desafio que é você estar ali na frente de uma pessoa que você vai mudar a vida dela, né? Imagina uma pessoa com diabetes, quantas doenças que a gente pode prevenir, quantas complicações se essa pessoa tiver um bom atendimento, né? Então, era uma responsabilidade grande, a gente encarava com muito amor, fazia essas consultas individuais, e também uma parte muito legal eram as reuniões em grupo, que eles faziam, porque eles viviam dentro de casa, às vezes era semelhante ao outro diabético que estava lá, eles viam que eles não estavam sozinhos na luta aí, com o bom controle da doença. Então, a gente fazia esses atendimentos, reuniões em grupo, a gente fazia dinâmicas, né? Então, por exemplo, para a pessoa entender por que ela tem que alimentar bem, porque ela não sente nada, o diabetes não sente nada, né? E quando vê, está com algumas complicações que já são crônicas, são graves, você já ouviu falar de diabetes da cegueira, das complicações, né? E a pessoa não sente nada, ela não tinha muita motivação. Então, por forma de dinâmica, a gente tentava conscientizar a pessoa sobre a importância do tratamento, né? Então, aqui, só contextualizando, a gente fazia, por exemplo, reuniões para falar sobre colesterol, né? Controle de colesterol, aí, um exemplo que está aí, sobre o pé diabético, né? Que é uma complicação que eles poderiam evitar, uma boa adesão à dieta. E a parte que eles mais gostavam, gente, era a questão das preparações. Eles sempre pediam para a gente fazer preparações de baixo custo, né? Para pessoas mais carentes. E também a opção deles era sempre preparações doces, que acho que o principal desafio do diabético é essa questão do controle do açúcar. Mas a gente colocava também preparações de todos os grupos alimentares. Por quê? A alimentação do diabético não restringe a não comer açúcar. Se fosse isso, estava até um pouco mais fácil, né? E aí eles diziam que eles podiam comer todos os grupos alimentares, todos os tipos de alimento, e isso tirava um peso das costas. Não, que bom que é isso, né? Que bom que eu consigo comer, que bom que eu posso ter uma vida praticamente normal. E aí eu me apaixonei por essa área, né, de cuidar de pessoas, de cuidar do diabetes, né? E porque eu brilho nos olhos quando a pessoa descobria que não era tanta restrição, que existiam sim possibilidade de levar uma vida com qualidade, era muito, muito gratificante. Então, a Rita já mencionou também, né, que esse projeto foi fruto de premiações lá no UFV, um prêmio importante, que é o prêmio Arthur Bernardes, de mérito inscrição, né, a gente teve a oportunidade de receber essa menção honrosa. E um feito também, porque quando graduação, imagina, quase 20 anos atrás, é difícil publicar, ainda é difícil, né? Porque na área eles sabem que não é fácil. E a gente conseguiu, com um projeto de extensão, publicar em uma revista boa de nutrição, né, nossos resultados com essas medidas e esse resultado de melhora aí do controle do diabetes. Então, o que eu aprendi, né, que eu levei para a minha vida, o que eu aprendi com a professora Rita, tudo que eu falei ali, né, em relação a esse aprendizado, foi porque ela nos proporcionou isso. E o que eu aprendi também com esse projeto? Primeiramente, a importância da gente ter motivação, gente, a gente fazer o que a gente gosta. Né? Seja o que for que vocês forem escolher para a vida de vocês, se vocês se identificarem, se vocês gostarem, vocês vão fazer com excelência. Né? Amar o que a gente faz é um passo importante para a gente ter sucesso, para a gente ter qualidade. Também a questão do compromisso, da responsabilidade, né? Da ética profissional. Então, eu ainda era estudante de graduação e eu tinha que estar aí frente aos nossos participantes como uma profissional, né? Para eles encararem com seriedade as nossas orientações. Também, as dificuldades diárias da pessoa com diabetes, dos seus familiares, das dúvidas, das aflições. Então, esse contato pessoal com as pessoas com doença. E eu observei, assim, que era muita gente jovem também, a gente pensa em diabetes, já deve estar muito velho, né? Então, quando a gente jovem já para doença também, às vezes por um fator emocional, ou realmente descontrole de alimentação, né? Então, foi bem interessante a gente ter esse contato e saber como a nutrição era importante na vida dessas pessoas, que mudava totalmente o aspecto metabólico das pessoas que estavam com diabetes. Também as pessoas negligenciavam as complicações, né? Então achavam que era muito importante. Então, esse trabalho de comer, a gente
motivar as pessoas para elas terem essa adesão mesmo às nossas prescrições. Tá? E a importância da gente tornar o paciente um protagonista da sua vida, né? Então, ele que não é o médico, nem o nutricionista que vão fazer esse controle, é o próprio paciente que tem que assumir esse protagonismo. Então, na graduação, eu tive essa experiência pessoal de ter contato com pessoas, né, de fazer atendimentos individualizados. E aí, a convite da Rita, eu me ingressei no mestrado, também na UFB, levada para ela, e tive uma experiência um pouco diferente. Lá no mestrado foi essa iniciação científica, então tive contato mais com laboratório, com técnicas, com análise, rigor científico. A Rita mostrou ali, gente, 800 mil, né, que ela colocou ali de financiamentos, de projetos. Então, assim, a ciência não é brinquedo, né? Então é coisa séria, é dinheiro público, e a gente tem que ter um rigor, né? Como que a gente vai gastar parece que é muito dinheiro, só para pesquisa científica, e mesmo assim a gente passa muito aperto financeiro, né? As análises são caras, as técnicas são difíceis, os laboratórios no Brasil não são tão bem equipados, né? Então, assim, a gente tinha muitos desafios, né? E os desafios foram outros, né? Quando eu ingressei no mestrado, e sempre com a excelência da correção da professora Rita, sempre ponderada, sempre sensata, né, com correções muito pontuais ali para a gente contornar os desafios. Então, no mestrado, a gente fez parte de uma equipe, de um laboratório parceiro. Então, a gente via outras pesquisas acontecendo, a gente ajudava nas outras pesquisas, né? Então, a gente fazia esse trabalho em equipe, muito importante também, né, a gente ter essas parcerias. Então, no mestrado, qual foi o meu principal aprendizado aqui, pessoal? Primeiro, foi essa questão de superar desafios. Desafios financeiros, porque, né, a gente foi um projeto de limitação financeira, de recurso. Desafio do voluntário no Brasil, a gente não pode pagar as pessoas para participarem das pesquisas. Então, a pessoa tinha que ir no laboratório e ficar comigo quase 3 meses. Eu tinha que ir diariamente no laboratório. Então, se o diabético não ia, a gente ficava assim, meu Deus, já fez tantos exames, já gastamos tanto com esse paciente. A gente atrasa o paciente, né, para tentar motivá-lo a voltar. Então, são desafios, assim, de logística, financeiros, de tempo, né, que são 2 anos para você fazer tudo e ainda publicar, né, para você terminar a sua dissertação, tá? Também, pessoal, aprendi a importância da gente fazer leitura e ler, mas muito mesmo, né? Então, a gente tem que ler bastante, até para a gente ter condições de escrever, tá? Também, no mestrado, aprendi a importância do inglês. Pesquisa boa, gente, infelizmente, ela não está publicada em português, né? Então, a gente tinha que ler artigos em inglês e eu agradeci também ao meu pai, desde pequeno, me colocou lá no inglês, porque eu usei demais aí quando a gente entrou, né, para pós-graduação, porque para escrever e para ler, os artigos, a maioria são em inglês. Também, tem a visão crítica, então a gente vê lá na medida, mas na área de nutrição, né? Vai lá, o ovo, um dia está tudo bem, outro dia não pode comer ovo mais, né? A gente tem que ter uma visão crítica. Será que tudo que está lá na mídia é verdade? Que fala em relação à nossa área? E até nos artigos científicos. Você pegar um artigo científico e ler com rigor metodológico. A disciplina que a Rita comentou de publicação de artigos me deu muito essa visão crítica, né? Que é uma qualidade de estudo, como eu avalio se aquele resultado daquele estudo é confiável ou não, porque não dá para acreditar em tudo que a gente vê. Também, pessoal, não levar críticas para o lado pessoal. A Rita sempre foi assim, muito ponderada, muito cautelosa nas correções. Quando a gente mandava uma coisa para ele, você achou que quando você passa, acha que o filho está lindo, né? Você escreve, acha que está maravilhoso. Mandava para a Rita, ela elogiava, mas vinha as correções, vinha tudo vermelho. Eu me disse, não. E descrição, não sei escrever, né? Mas isso traz um grande aprendizado. Cada correção ali pontual, naquele momento talvez você saiba, vou ter que refazer. Vou ter que refazer. Porém, olha o aprendizado que isso traz, né? Se você não leva para o lado pessoal, se você consegue abstrair que aquilo é importante nessa formação, você consegue superar, né? E na próxima vez fazer melhor, tá? A importância da organização, do planejamento, das disciplinas, vocês viram a apresentação dela com números pontuais ali, então uma pessoa extremamente organizada, por disciplina, e né, pude pegar um pouquinho desse jeito, que é importante para a gente ter sucesso no que a gente faz. A importância do autocuidado, de fazer rede de apoio. Então, pessoal, no mestrado a gente estuda muito, fica muito em laboratório, e a Rita sempre nos apoiou. Gente, se cuide, né? De perguntar se a gente estava bem, se não estava, porque senão a gente fica doente, não é mesmo? A gente fica muito concentrado em seu trabalho, em estudar. No dia que a gente não via a luz do sol, saía de manhã
manhã cedo, indo de madrugada, e voltava para casa já era noite, né? Então, assim, realmente não é fazer pesquisa, não é brinquedo, né? Então, com todos esses ter amigos, de ter esse autocuidado para a gente ficar bem no AVC e sempre apoiado ali por orientador, né? A minha orientadora era uma mãe, uma amiga, e sempre nos acolheu de forma muito respeitosa. Também aprendi a importância da gente batalhar, sofrer perrengue e comemorar. A gente comemorava bastante ali, cada etapa, cada conquista que a gente tinha. Também aprendi isso muito com a Rita. Depois, então, eu fui para o meu doutorado, orientado também pela professora Rita, né? Acho que eu sou a estudante que mais pegou o pé dela até hoje, não é possível que alguém ficou tanto tempo assim. E aí, no doutorado, eu já trabalhei com cálcio dietético, no mestrado eu falei, né? Trabalhei com glicemia, diabetes. E no doutorado eu trabalho com cálcio, com leite, gente. Olha que interessante, né? A ingestão de leite, como que poderia ajudar no controle do diabetes. E, né, de microbiota intestinal, de inflamação, né? E aí teve a parceria com outra tese de doutorado, outro doutorando, que foi o Jorge, um grande amigo. E pude fazer parte da inauguração do LEA. Então, o LEA, que é o Laboratório de Estudos de Ingestão Alimentar, ele foi fundado ali no meio do meu doutorado pela professora Rita, foi um grande ganho, porque até então a gente ficava em laboratórios parceiros. Vocês viram que a Rita sempre fez pesquisa de qualidade, de ponta, de excelência, e agora ela tem um laboratório, para chamar de seu, e compartilhar ainda mais com o mundo esses conhecimentos, esses aprendizados, né? Então, foi muito gratificante também poder fazer parte desse momento. Então, aqui a gente trabalhava em equipe e comemorava também em equipe, né? Em alguns momentos aí da nossa vida do laboratório, isso aí foi dentro do laboratório, a gente fez comemorações, muitas vezes no próprio laboratório, então era uma casa, né? Para nós, a gente ia trabalhar com muito prazer, um ambiente muito, muito prazeroso, com pessoas legais e vivendo momentos muito especiais. Também aqui parte da equipe do doutorado, que a gente compartilhava, a gente tinha pesquisas, ajudava o colega ajudava mim, então realmente era uma família ali. Foi muito bom fazer parte dessa equipe. Agora vocês viram o currículo da Rita, mas eu vou algumas coisas que vocês não sabem, né? Curiosidade sobre a Rita aí. Também é mãe de dois, né? Dois rapazes, inclusive acho que ainda está fora do Brasil, né? Já está usando voos longes. É uma elegância em pessoa, gente. A Rita não repete roupa, muitíssimo elegante. E não só no aspecto físico. Vocês viram aí na qualidade da apresentação dela, como uma pessoa sensata, ponderada, respeitosa, né? Uma pessoa muito elegante. Também coloquei aqui dedicada e competente, não teria chegado onde ela chegou, né? Se importa verdadeiramente com as pessoas. Então, assim, não é uma orientadora apenas, ela é uma pessoa que se importa com a gente, se a gente está bem, se não está bem, né? Estende os prazos, quer ver a gente bem antes de ter os resultados, né? Mais importante que o resultado é a gente estar bem. Acho que isso aí é uma pegada importante para todos nós, de a gente se importar com nossos colegas, eu como professora, importar com os meus alunos, né? Muito mais além dos conteúdos. Tá? E a Rita, gente, viaja muito inteiro, e a gente, que é aluno dela, fica bem, né? Porque ela traz presentinhos para os alunos, né? Então ela ama viajar e volta com os mimos para a gente. Então eu recebi aí presentes do mundo inteiro, via Rita, eu não fui para o mundo inteiro, eu vou como ela, né? Mas sempre traz os mimos ali para os nossos alunos. Vamos presentear também. Agora o momento Faustão, arquivo confidencial. Eu pedi para os meus colegas de doutorado deixarem uma mensagem para a Rita. Colocarem para ela aqui o que eles aprenderam com ela, qual foi o aprendizado que eles queriam, né? Que eles acharam que foi mais importante na vida. Eu coloquei alguns desses depoimentos aqui, vou ler para vocês. Então a Letícia colocou lá: gentileza em corrigir e ensinar. Não esqueça o mestrado. A dissertação, eu mandava o documento para ela e ela dizia que ficou ótimo, que era esse mesmo caminho. Quando ela abriu o documento, estava todo vermelho com as correções, né? Então, assim, incentivava, mas ao escrever não era bem aquilo, né? Então, foi a delicadeza de corrigir. A Laís colocou: a Rita foi muito mais que minha orientadora. Ela fez com que me sentisse parte da sua família. E o que mais me encanta no relacionamento que construímos é perceber que, mesmo após 6 anos da minha defesa, ainda sinto que pertence à família Leia, que é o laboratório também, gente. Tem mais tempo que a Laís de defesa e também sinto pertencente à família Leia ainda. A Nélia: a professora Rita me ensinou a fazer minha sorte.
Participar do trabalho de excelência exercido por ela foi de grande aprendizado e crescimento profissional. Além de orientadora, ela se tornou uma grande amiga por seu acolhimento, respeito e carinho. Tenho grande admiração pela sua trajetória profissional e pela mulher generosa, sensata e de uma força admirável. A Flávia Galvão. A Rita foi e sempre será um exemplo para um mente profissional e ser humano. Ela é a melhor influência que tive durante toda a minha formação acadêmica. Extremamente competente e organizada, sabe se posicionar nos momentos necessários. Dona de uma sensibilidade linda, capaz de acolher, empoderar e corrigir com delicadeza. Devo a ela grande parte do que sou e sempre trarei em minhas memórias muita saudade das conversas, comemorações, vitórias e até dos choros apagados. A relação profissional deu lugar a uma amizade linda que nunca terá fim. E o Jorge, meu amigo querido do coração, a Rita para mim é uma mãe, minha irmã mais velha. Tem um coração enorme, ajuda pessoas necessitadas. Ela não é uma orientadora comum, ela se preocupa com a gente. Eu rezo por ela todos os dias, porque ela mudou a minha vida de verdade. Melhor encerrando logo, né, gente? Então, pessoal, o que ficou foi isso, né? Ficou a parceria, ficou a amizade, ficou o aprendizado da organização, da excelência, uma pessoa humilde, né? Então, apesar de todo o currículo extenso, uma pessoa que sempre você consegue ter uma conversa, sempre que precisa, embora seja muito atarefada, né? Então, realmente uma mãe, uma amiga, uma companheira. Então, para encerrar, deixo aqui para vocês, né, uma frase que eu gostei, identifiquei. Uns são homens, alguns são professores, poucos são mestres. Os primeiros, escuta-se. Os segundos, respeita-se. Os últimos, segue-se. Então, é isso que eu tenho tentado fazer. Seguir um pouquinho do aprendizado que eu tive com a professora Rita, passar um pouquinho com os meus alunos. E agradeço a ela de coração, né, por todo o aprendizado, por toda a parceria. E espero que continuemos parceiros por muito tempo ainda. Muito obrigada. Convidamos para a apresentação da terceira palestrante, a mediadora do evento, a professora Fabiane Magalhães, do IFSU de Doutorando Júlia Silvia Oliveira. Primeiramente, não podem errar. Júlia, sem acento no U. Com 17 anos, ainda em 2012, no bacharelado em nutrição do campus Barbacena, Júlia tinha cabelos lisos. Se destacava em sala de aula, falante, muito falante, aquele sotaque carioca, mesmo sendo fluminense de nascimento e muito participativo. Um ano depois, sua primeira iniciação científica. Com questionário sobre a disciplina anatomia humana, saía à procura de todos aqueles que pudessem aumentar o N, o tamanho da amostra. Os estudantes viam Júlia em sua prancheta e se escondiam. Júlia não se intimidava, ia atrás. Um ano mais tarde, a segunda iniciação científica. Validação do Findrisky para rastreamento de diabetes tipo 2 não diagnosticado. 3 prêmios, primeiro e segundo lugares no 5º seminário de iniciação científica do FSDEST-MG Campus Barbacena, e de forma fabulosa, em 2019, primeiro lugar no prêmio Eric Roger Wrocławski, do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, como o artigo mais citado. Tivemos ainda TCC, resveratrol e variabilidade cardíaca, com ensaio clínico controlado, randomizado e duplo cego. Uhul! Até agora, 3 artigos publicados. Vejam, ainda na graduação. Ainda não contei, mas conto agora. Foi também monitora das disciplinas Patologia da Nutrição e Dietoterapia 1 e 2. Primeira tentativa de mestrado. Aprovado, porém sem bolsa. Partiu para a segunda tentativa. Yes, agora com bolsa. Encontrou a professora Rita na Universidade Federal de Viçosa, com os cabelos agora cacheados, manopial, muito bonito, viu, Júlia? O mestrado foi finalizado e partiu para o doutorado. Mais 4 artigos para a conta. Algumas participações como avaliadora de banca de TCCs da nossa casa, né, do nosso IFE, que a introduziu na nutrição, na pesquisa e na profissão. Júlia,
tê-la conosco é um grande prazer. Nosso esforço é para que cada estudante que entre nessa instituição encontre o seu caminho. Caminho que traga satisfação, caminho que traga aprendizado, caminho que traga realização. Emancipação, seja ele qual for. Seja bem-vindo novamente a essa casa, que orgulha tanto em dizer que você passou por aqui e que hoje, neste evento, quer te apresentar para aqueles que se sentam nesse auditório, para que possam sonhar, para que possam conquistar tudo aquilo que desejam. Seja bem-vindo. Por mim. Obrigada, Juliana. Nossa, realmente está difícil. Eu já me emocionei e nem apresentei na palestra. Mas eu gostaria de dizer bom dia a todos. Meu nome é Júlia. É uma grande alegria estar aqui de volta. Eu amo esse instituto, é um prazer falar com vocês. E, assim, muito do que eu coloquei aqui, a Fabiana já deu spoiler, então vocês me perdoem. Mas eu realmente gostaria de contar algumas histórias para vocês. Então, eu vou dar prosseguimento, né, apresentando a minha visão enquanto estudante e futuro orientador. Bom, tudo começou, vou denunciar a minha idade, há 11 anos atrás, quando eu entrei caloura aqui no Instituto Federal do Curso de Graduação. Na verdade, eu sempre tive interesse na parte científica. Eu gostava de ler, não é da época de vocês não, mas assim, super interessante, muito estranho, talvez por influência do meu pai. Meu pai ele é professor de química, e então assim, eu lembro dele me levando nos laboratórios, e eu vendo vidraria, Becker, Pipeta, Câmara, e assim, eu achava muito chique, muito legal. E então eu sempre tive uma disposição mais para essa área da ciência. Meu contato inicial, eu lembro da Júnia no primeiro dia. Eu me sentei no auditório, eu não lembro se era aqui ou se na sede, que os coordenadores de curso foram chamados para poder apresentar. Então foi a primeira vez que eu te vi, Júlia. Mas depois eu tive a oportunidade de ter ela como professora no primeiro período, onde ela ministrou a introdução à nutrição. E foi muito legal. Ela recebia vários convidados para poder apresentar as áreas da nutrição para a gente. E uma coisa que eu me lembro foi que no primeiro dia ela perguntou para cada um para se apresentar, dizer de onde era e qual área a gente gostaria de colocar. Só que eu não entendia muito de nutrição, eu não conhecia as áreas. Eu imaginava aquela imagem de nutricionista bem estereotipada, muito magra, precisa de dieta, mas eu não via tanto assim. Então, na época, eu escolhi. E a professora, eu não sei, provavelmente ciência, eu não sei em qual área, talvez uma área mais básica, de biologia, ou da nutrição mesmo, mas eu acho que eu quero ir para pesquisa. E eu fico feliz de saber que a Júlia de 2012 não estava tão longe do que realmente aconteceu. Durante esse período da minha graduação, a professora Júlia estava em Viçosa, fazendo o doutorado dela, então eu não tive tanto contato com ela como eu gostaria. Mas eu pude reencontrar ela em 2013, no quinto período, onde ela ministrou Patologia da Nutrição e Dieta 1, que é uma matéria difícil, viu, gente? O pessoal, assim, assusta lá na UFV, de vez em quando tem umas reclamações, porque é uma matéria, assim, pesada no nosso curso. Mas foi ótimo, todo mundo ficou encantado. Eu lembro que, assim, era muito bom ver um professor com domínio, com didática, mas que não era arrogante, sabe? Ela acolhia a gente, então foi uma experiência muito legal. Eu não tive a oportunidade de fazer a iniciação científica com ela, mas eu fui muito bem orientada pela professora Fabiane, então eu tenho um carinho muito grande, eu espero que você saiba o quanto eu sou grata a você, Fabiane. E aí a gente fez 3 projetos. Foi tipo a Júlia com a professora Rita, foi eu com a professora Fabiane. Ela realmente me acolheu durante toda a minha jornada da graduação. Então, primeiro, a gente avaliou o resultado de vestibular Enem, na aprovação em anatomia. Foi meu primeiro contato com o científico. E, na época, ela me deu um conselho muito importante. Foi a primeira vez que eu estava recebendo meu próprio dinheiro, era R$400. Mas, na época, nossa, eu acho que eu estava rica. E aí ela falou, Júlia, você não vai gastar esse dinheiro com roupa e fazendo progressiva, que ela pegava no meu pé. Você vai gastar esse dinheiro fazendo curso de inglês, porque se você quer mestrado e doutorado, você precisa saber inglês. E que bom que ela me deu esse conselho, porque realmente faz muita diferença. Depois a gente teve, a gente publicou, né, ela comentou, pode passar, por favor. Depois a segunda iniciação,
A gente trabalhou com a professora Fabiane, com o professor Denis, avaliando a variabilidade da frequência cardíaca, a gente viu isso com diabetes, e aí o desafio já cresceu. Eu sempre tive cara de ser mais nova. E aí, eu estava nessa época atendendo pessoas mais velhas, né, 50, 60 anos, e eles olhavam para mim, mas você está na faculdade? Você não está no ensino médio, não? Então, assim, era uma dificuldade que eu tinha que me portar profissionalmente para poder conquistar também o respeito deles. E aí, os desafios foram crescendo em termos de complexidade mesmo do desenho, mas foi muito legal para te passar. A gente começou a trabalhar na lacuna do conhecimento e isso nos deu a oportunidade, então, de ser premiados. Né? A professora já falou, como recompensa de um dos prêmios, a gente pode apresentar esse trabalho na Bahia, na reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que foi muito legal. Eu fechei minha graduação assim, com chave de ouro, né? Eu e a Fabiane juntos. Depois desse artigo, ele foi publicado também na Einstein, e aí ganhou o prêmio de artigo mais citado no ano de 2019, e está aqui a fotinha da Fabiane recebendo lá. Na época eu não pude ir, eu já estava no mestrado e tinha um monte de trabalho para apresentar, um monte de coisa, não consegui ir. Mas foi um momento muito especial. E por fim, com a Fabiane novamente, a gente fez mais um estudo, e aí agora ficou assim, o negócio ficou mais sério. Era um RTP, ou seja, o pessoal, os participantes recebiam cápsulas, uma era realmente o ativo ativo, o outro era como se fosse uma farinha. E eu não sabia o que era qual, nem os participantes, então a gente tinha que ter um rigor metodológico muito grande. E fora para poder mexer com esses dados, analisar a estatística, nossa, era difícil, mas a Fabiana teve muita paciência, conseguimos ensinar, deixa eu passar, a gente defendeu certinho e também publicou esse resultado. E aí, então, finalmente chegou a época de formatura, né? Depois de muitas pesquisas, muitas horas, o pessoal correndo de mim, e é verdade, viu? Eles fazem um bullying comigo na época. Mas chegou a sonhar de formatura. E eu, nessa época, eu já tinha muito claro que eu queria mestrado, doutorado. Agora, eu precisava passar e ir. Eu tentei Ouro Preto, logo em sequência, eu fui aprovada, mas não tinha bolsa. Então, eu falei, opa, não é o momento ainda, pode passar. Então, eu fui trabalhar. Eu trabalhei como assistente comercial numa clínica de dentista por 2 anos. A Ortodentes fica ali na Penha, da Cena. E eu sei que não tem muito a ver com nutricionismo, né, com nutrição, que eu estudei, mas de forma alguma eu me envergonho disso, porque foi uma época que eu pude aprender habilidades, assim, de como conquistar clientes, como conviver com colegas de trabalho, que nem sempre é tão simples, como se portar mais profissionalmente. Então, foi uma coisa muito legal. E também eu trabalhei na rede Ibis de hotel como consultora de qualidade de alimentos. Também foi esse período. E aí, em 2019, então, chegou finalmente o momento de ir para a pós-graduação, com sonhado sonho, né, que depois de tanta conversa com a Fabiane, com o professor Denis, chegou o momento e eu fui para a mais linda do Brasil, a UFB. Aí eu lembro que logo assim, a professora Rita me mandou um e-mail pedindo para a gente agendar e eu fui muito nervosa, porque eu estava acostumada com o jeito da Fabiane de ser, né, eu gostava, e aí eu não sabia o que eu ia encontrar. Agora uma outra professora, um outro local, como é que vai ser? Só que a professora Rita foi muito atenciosa comigo, muito receptiva, ela já falou de cara que a gente já tinha um projeto para mim, que a gente ia trabalhar com um novo biomarcador de doenças, que eu achei assim, super chique. E eu ia ter a vantagem de trabalhar com um material que já estava guardado lá no LEIA, lá no laboratório. E isso seria muito bom, porque na época a gente não estava com tanto dinheiro assim para conduzir um estudo do zero. E o mestrado é muito curtinho, são só 2 anos, então eu já ia aproveitar. A minha surpresa, foi descobrir que esse material tinha sido coletado pela Júlia no doutorado dela. Eu nunca ia imaginar. 2012, 2013, eu aqui, aluna de graduação, inocente, nem sabia direito de minha Viçosa que eu ia trabalhar com seus dados. E foi muito bom, realmente. Aí, o primeiro ano foi todo de disciplinas, né, normal, sentado em sala de aula. Quando chegou no segundo ano, que eu ia pegar mais a parte experimental, de fazer as análises lá no laboratório, veio a pandemia. E aí, não teve jeito, fechou tudo. Eu vim para Barbacena, fiquei vários meses aqui, né, professora foi bem compreensiva em relação a isso. Mas, conforme as coisas começaram a liberar, eu voltei para Viçosa e, num curtíssimo espaço de tempo, a gente conseguiu fazer as análises, tabular os registros.
e em março de 2021 a gente defendeu a minha dissertação. E nessa época eu já tinha aprovação para o doutorado, pode passar. Inclusive, eu só fui esse daqui é um artigo que a gente publicou durante o mestrado e ainda tem outros parciais, se Deus quiser. Aí durante o doutorado, na verdade, assim, para você entrar no doutorado, você já tem que ter artigo publicado em revista alta. E olha só como é que as coisas são. Eu só consegui o doutorado por conta do artigo que eu publiquei com a professora Fabiana lá atrás. Porque esse meu anterior, ele ainda não tinha saído. Não tinha sido aceito. Então, assim, se não fosse a minha iniciação científica, eu não estaria hoje no doutorado. Mas foi muito bom, deu tudo certo, a gente entrou no doutorado. Eu também fui monitora de algumas disciplinas, que inclusive a Júlia ministrou para mim, e que a professora Rita também ministrou lá alguns anos atrás. E também a professora Rita me deu a oportunidade de dar algumas aulinhas numa disciplina para pós. E aí, isso foi muito especial para mim, porque eu sinto como se eu tivesse seguindo as pegadas delas. Elas já estão numa posição de sucesso, de reconhecimento, e eu estou atrás, eu estou começando ainda, mas eu sinto que eu posso seguir, porque elas facilitaram o caminho para mim. E aí, no primeiro ano de doutorado, a professora Jane me convidou também para poder ser co-orientadora de TCC, então foi a primeira vez que eu estava do outro lado. Eu não era só mais uma estudante, recebendo aquele tanto de comentários verdadeiros que eu também recebo. Fiquei feliz de não ser só eu. Mas agora eu podia também ajudar outros alunos, né, nessa caminhada. Então, eu orientei a Aline e a Emiliane, né, a professora Júlia orientadora, a gente publicou. Também ajudei no trabalho de mestrado da Alice. A Alice foi aluna aqui do Instituto e ela estava fazendo mestrado em Lavras, também está publicado. E depois com a Marlene e a Rafaela. Elas eram alunas da graduação, eu participei da banca e depois eu fui convidada para poder colaborar. E o outro vai sair, viu? É porque, preste atenção, eu tive que parar depois um pouco dessas parcerias para poder enfrentar o maior desafio até então, que era do doutorado. Eu conduzi um estudo semelhante com o da Júnia, que as participantes iam todos os dias lá no laboratório tomar um café da manhã. Então, você imagina, a gente tem que ter muito jogo de cintura, muito carisma para poder conquistar essas mulheres. E isso por 9 semanas. Segunda, sexta no laboratório, final de semana, para tomar em casa. E além de todo o recurso metodológico, né, eu também não sabia o que elas estavam tomando, então pensa, eu como doutoranda, eu não podia ir lá na cozinha para poder servir esse café da manhã, eu precisava de ajuda. E aí, eram 3 fases, eram 3 áreas assim, de atuação. Primeiro, alguém tinha que pesar, preparar e servir os shakes, não podia ser eu. Alguém tinha que separar o sangue, levar as meninas para poderem fazer a avaliação da composição corporal e atendê-las no laboratório. Então, realmente, sozinho eu não ia conseguir. Eu vi o quanto que a gente é limitado. A gente precisa de uma equipe de pessoas que trabalhem junto com a gente para poder alcançar nossos objetivos. Pode passar. E aí, então, conversando com a professora Rita, a gente decidiu abrir uma seleção para poder conseguir uma iniciação científica, uma aluna. E eu tive o prazer de co-orientar, então, a Larissa na sua iniciação e agora no seu TCC também, e a Letícia como ser voluntária. Mas só isso não era suficiente. Vieram mais 2, a Andressa, a Laurinha, elas ainda estão comigo lá no laboratório. E o trabalho não parava. Gente, era produção em massa, era muita coisa. Pode passar. Até que, no final, eu estava com 12 estagiárias no laboratório, 2 alunas de iniciação científica e uma remunerada. Então, assim, foi um desafio para mim. Foi a primeira vez que eu tive que coordenar uma equipe, porque a gente tem que cuidar dos participantes, às vezes resolver conflitos entre elas, fazer compras também de material, assim, para os shakes, mas também de kits, escrever, às vezes dar umas aulinhas. Então, assim, foi um período bem intenso, mas graças a Deus a gente já completou a coleta. Pode passar. Tem umas fotinhas das meninas trabalhando. Mas também a gente comemorava. A professora Rita realmente sempre incentivou a gente a comemorar cada vitória. Então, aqui são algumas das fotos. Do campo ali direito era no meu aniversário, e essa última foi no último dia de coleta de sangue, que a gente saiu para comemorar, porque foi uma grande vitória. E até na faxina, viu?
quando eu fiz, né, comecei a fazer o projeto, eu limpei o laboratório toda sozinha, porque não tinha estagiário, mas agora eu tinha ajuda, graças a Deus, para limpar. E aí, bom, quais são as minhas perspectivas agora? É difícil. É igual quando a gente está terminando a graduação, eu falei, não tenho emprego ainda. Eu preciso terminar o doutorado, né? Ainda tenho um ultra-freezer, esse aqui é uma geladeira, gente, um freezer que chega a menos 80 graus. Muito, muito gelado, a gente tem um pretinho tudo roxo. Eu ainda preciso lidar com essas amostras, meus kits estão chegando, eu preciso fazer algumas análises e até realmente ter todos os dados para construir a tese. E depois eu não sei. Meu sonho é ser professora, é seguir o caminho delas, da Fabiane, da Júlia, da professora Rita, e ser professora numa instituição de nível superior, mas a gente não sabe, né? Isso depende de concurso, de oportunidades, mas eu acredito que Deus está no controle e em breve vai abrir uma porta. Tá? E, então, a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é que a pesquisa abre portas. Durante a minha lida com as meninas lá dos estágios, diversas vezes eu lembrava da professora Fabiane falando comigo, me ensinando, da professora Rita, e eu repetia exatamente o que elas falaram para mim, e falava para elas, não, peraí, não é assim, faz desse jeito, não, conserta isso aqui, fazendo exatamente igual. Então a ideia é realmente, a gente, por si só, a gente não é suficiente, a gente precisa que pessoas nos ensinem para poder a gente continuar trabalhando. E que vocês possam aproveitar as oportunidades que o IFET dá, porque aqui é muito bom, gente, muito bom. Então, para encerrar, eu gostaria de agradecer as minhas 3 professoras queridas do coração, que eu tenho a honra de homenagear aqui em vida, falar o quanto vocês são importantes para mim, eu tenho muito carinho por vocês. E também agradecer ao Instituto e à Universidade Federal de Viçosa, porque são instituições de excelência e contribuíram muito com a minha formação, e também as agências de fomento, como CAPES, FAPMIC, CNPq, pelos dinheiros da Bolsa, porque ficar em outra cidade, a gente precisa viver, a gente precisa pagar conta, então também isso é importante. E muito obrigada também, novamente, pelo convite. Sendo assim, convidamos para compor a mesa redonda a professora Fabiane Magalhães, do IF-Sudeste de Minas Gerais, a mediadora. A professora Rita de Cássia, da UFV, que participará por webconferência. A professora Júlia Maria, do IF-Sudeste de Minas Gerais, Campus Barbacena. E a egressa do IF-Sudeste de Minas Gerais e doutoranda da UFV, Júlia Silva. Com a palavra, a mediadora da mesa, professora Fabiane Magalhães, do IF-Sudeste de Minas Gerais. Pessoal, é um prazer tê-los aqui conosco. Eu espero que vocês tenham podido guardar, não o conteúdo, mas as experiências, as sensações, aquilo que vocês escutaram aqui. Não sei se vocês agora conseguem compreender o título da mesa redonda, Gerações, né? Começando com a nossa grande mestra sábia, professora Rita. Eu não a conheço pessoalmente, eu a conheço apenas por internet da Júlia e da Júlia. E já virei fã, assim, admiradora incondicional. Inclusive porque justamente é difícil, né, Júlia, a gente encontrar, e os demais colegas que estão aqui presentes, encontrar um equilíbrio entre a parte de conteúdo e a parte de vida, de experiência. E aí a gente, quando começa, às vezes a gente pesa para um lado, às vezes a gente pesa para o outro, e eu acho que o equilíbrio, nesse momento, está sendo representado pela professora Rita. E a gente vai conseguir, viu? Em algum momento também esse equilíbrio. A elegância eu já não posso garantir, mas o equilíbrio eu vou tentar. Então, pessoal, a gente vai passar para as perguntas de vocês. Eu sei que às vezes as pessoas ficam tímidas, não gostam de perguntar, então assim, a gente já tem 2 perguntinhas na manga, para que vocês possam pensar
e possam fazer. Obviamente, esse momento é aberto também aos nossos colegas, nossos colegas que estão aqui presentes, se vocês quiserem começar. E aí vocês também fiquem à vontade, se vocês quiserem fazer uma pergunta, fazer algum tipo de participação. Então, eu vou começar para a nossa grande mestra sábia, a professora Rita. Ela nos escuta? Pode falar, professora. Habilitar o microfone. Sim, eu escuto, Fabiane. Obrigada. Ótimo, então. Então, eu vou fazer duas perguntas iniciais. Uma mais voltada para os estudantes e outra para a gente. Para a gente aproveitar. Porque, inclusive, quando a gente fica um pouco mais velha, a gente sabe que experiências são únicas. E essa é uma experiência única. De ter a oportunidade de ter uma mesa redonda pessoas do gabarito da professora Rita. Então, professora Rita, a gente sabe que a pesquisa, a Júlia falou isso, abre muitas portas, né, para além do lado profissional. E aí, professora Rita, eu queria que você nos trouxesse as possibilidades, as vantagens, aquilo que os nossos e todos os estudantes podem conquistar ou vivenciar a partir do convívio com a pesquisa. Por que a pesquisa é importante? O que ela agrega à nossa formação? Com a palavra, professora. Ok, Fabiane. Eu acho que, assim, por meio da pesquisa, a primeira coisa, né, que a gente almeja com a condução de um trabalho é de esclarecer algum ponto, né, estudar algum tema que ainda não está esclarecido na literatura. E o objetivo é de, então, ajudar para que aquele ponto seja esclarecido e que, a partir dali, outros pesquisadores deem um passo à frente, né, naquele tema, porque nós sabemos que a ciência ela não é estática, né? E nesse processo, né, nós podemos, então, contribuir para o avanço da ciência, que tem como objetivo mais nobre então, de ajudar as pessoas, né? Nós que trabalhamos na parte, né, da ciência da nutrição, nosso objetivo principal é de ter, quer dizer, a gente tem um compromisso social, né? Então, por esse motivo, nós sempre procuramos divulgar os nossos trabalhos também na mídia, né? Então, desde os nossos projetos de extensão, né, que nós fizemos pesquisa, não é isso, Júlia? Com esses dados, nós sempre divulgamos, né, em televisão, rádio, né, e atualmente, né, em outras mídias sociais, os resultados desses estudos para que os efeitos positivos verificados nesses estudos possam, então, ser aplicados no dia a dia pela população, né, e pelos profissionais da área, né? Então, acho que seria basicamente isso. Obrigada. E a segunda pergunta é para nós, né? Temos alguns colegas aqui docentes no auditório. As gerações mudam. Vou pegar um pouco aqui a pecha do título da mesa redonda. As gerações mudam. E a geração vivenciada, a professora está como voluntária, não sei se ainda ministra disciplinas na graduação, e a forma de abordar os problemas, né, as questões do dia a dia, questões relacionadas ao interesse e à motivação, também mudaram ao longo desses anos, né? Todo mundo aqui, eu acho que foi unânime em dizer que ninguém trabalha sozinho. Pesquisa é um trabalho conjunto, pesquisa é um trabalho coletivo. Por mais que em alguns momentos exista uma solidão temporária de laboratório, mas é um trabalho conjunto. Vocês viram que a Júlia teve o apoio de vários estagiários, estudantes. Os grupos se conversam, né? A professora Rita mostrou parceria com grupos do exterior. Então, essa também é uma mensagem que eu gostaria de deixar, que a pesquisa é sempre uma ação coletiva. E aí, professora, nesse sentido de que as gerações vêm mudando ao longo dos tempos, eu não sei se a senhora teve contato com essa geração mais recente, né, que está chegando aos cursos superiores, ao ensino médio, mas qual que seria a dica da senhora para a gente, enquanto professor,
no lidar dessas gerações que são diferentes. A senhora agradeceu ao longo da apresentação muitos dos alunos que foram extremamente dedicados, extremamente competentes ao longo do desenvolvimento dos projetos. Às vezes a gente consegue, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas então eu queria um olhar, uma reflexão em relação a esse lidar nosso com essa mudança de geração. Olha, Fabiane, eu acho que assim, você colocou muito bem, né? A gente não faz nada sozinho. Durante a minha apresentação, eu mostrei para vocês que todos os frutos que eu colhi ao longo da minha trajetória refletem um trabalho que foi realizado em conjunto. Ninguém faz nada sozinho, né? Durante o doutorado, mestrado, doutorado da Júnia, né, eu ainda tinha saúde, né, e aí eu pude acompanhar todas as atividades presencialmente, né. Já no doutorado da Júlia, eu fui acometida com uma doença autoimune, né? E aí teve a pandemia e outras coisas mais que me impediram de estar com a Júlia no dia a dia, né? Mas, quer dizer, apesar disso, Júlia, nossa, levou o trabalho para frente e hoje nós temos muita facilidade, né? Que é o uso da internet, né? Então, através da internet, nós fizemos a defesa da dissertação da Júlia, né? A Júlia conduziu todo o trabalho de coleta de dados do doutorado dela comigo à distância, né? Então, a gente sempre esteve em contato durante esse período, mas mais à distância, né? Física, mas, né, eu estava com ela em todos os momentos, né? E ainda continuo com a Júlia e vou continuar até mesmo depois da defesa, como aconteceu com, né, como acontece com a Júnia, né? E isso é uma coisa natural, né? Eu tenho ainda, né, um contato muito bom com meu ex-orientador de doutorado, né? E isso é uma coisa assim que não tem preço, né? Então, a gratidão, o respeito e a admiração por tudo que ele representa para mim, né? E esse respeito, né, e reconhecimento da atuação dos meus, né, que eu tive também homens, né, dos meus orientandos, ele existe, né? Então, é por isso que nós temos tantas publicações, tantos trabalhos, né, reconhecidos, né, prêmios e títulos, né? Eles não são meus, né? Eles foram conquistados por todos nós, né? Então, acho que seria isso, Fabiane. Eu não sei se eu consegui responder, né, a sua pergunta. Ótimo, professora. Agora a gente vai abrir para a plateia. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, professora Rita? Professora Rita, professor Rodrigo Jocoá, do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, uma satisfação muito grande poder ouvi-la. Não é uma pergunta propriamente, mas talvez uma apreciação a respeito da fala da senhora e da sua trajetória. Me impressionou muito, né? Recentemente a gente lê na mídia, escuta também relatos, né, de vários pesquisadores, orientandos, etc. E por vezes põem questões que eventualmente podem ocorrer no trato humano, sobretudo no trato acadêmico, né, que nós bem sabemos. E pelo que a senhora falou, pelo que a senhora apresentou, para as meninas aqui, minhas colegas de trabalho, né, pelo menos a Júlia, que é minha colega de trabalho, está aqui conosco, né, pôde falar da senhora, né, desse outro lado. Fiquei assim, muito impressionado positivamente, muito emocionado também
tanto quanto elas não perceberam, talvez não tenha demonstrado aqui fisicamente, mas o coração bateu muito aqui, a gente se lembrando de alguns percalços, de alguns momentos, né? E dessa forma de a senhora lidar com as pessoas, né? A forma como a senhora lida com as suas amigas, com as suas orientandas, né? Com o coração. Eu entendo que não ficou só conhecimento, não foi apenas conhecimento, né? Isso ficou claro para nós aqui hoje, verbalizado por ela e pela senhora. Então, assim, aliar a ciência, cuja perspectiva mínima didática seria, vamos dizer assim, melhorar a vida das pessoas com esse tipo de relacionamento, não vai dar só em conhecimento, né? Portanto, eu faço esse relato para a senhora de maneira breve, engrandecido pelas palavras, emocionado, motivado, né, a ir adiante também, certo? E no sentido de reconhecer um desvio positivo, né, um dinâmico no tempo dele. Porque não é muito comum que se vivencie situação assim, ou situações assim, como a senhora relatou, como as meninas relataram, né? Foram muitas nessa longa trajetória comigo. Então, meu respeito, minha reverência, meu carinho, embora não a conheça pessoalmente, mas quem sabe um dia, né, podemos ter oportunidade. E o meu agradecimento também por estar conosco nesse evento, que é muito importante para nós, enquanto instituição, e para os nossos alunos que estão aqui, para os meus alunos que estão aqui me ouvindo, sobretudo no que tange também a disciplina de inglês, que pode auxiliar bastante. Muito obrigado pela atenção, me perdoe aí ter me alongado. Obrigada, professor Rodrigo. Mais algum? Gostaria de fazer uma... O coração não conseguiria falar, né? O Rodrigo expressou muito bem as palavras que eu gostaria de falar, né? Então, é exatamente o que ele colocou aí, né? O coração bate mais forte, né, Rodrigo? A gente às vezes não consegue expressar. E muito obrigada pela sua fala, que você conseguiu externar bem o que a gente está sentindo aqui. Mais alguma pergunta, pessoal? Fabiane, eu gostaria só de aproveitar a oportunidade, né? Estou vendo a plateia, mas são estudantes, né, que estão aí, né, de nível médio e da graduação, né, desse instituto. E eu queria, então, aproveitar a oportunidade para reforçar, né, um ponto que as meninas colocaram aí em relação às correções feitas pelos professores. Olha, gente, no meu doutorado, eu aprendi, quer dizer, eu vivenciei tudo isso, tá? A gente entregava os nossos artigos para o meu orientador, né? Nós que éramos orientandas da época, e o trabalho vinha todo vermelho. Na época, gente, era riscado com caneta vermelha. Então, eu me lembro muito bem que de um comentário de uma de minhas colegas de doutorado, ela chorando, né? Depois de ter recebido o retorno de um trabalho que ela havia entregado, e ela mencionou que aquilo era como se fossem gotas de sangue, do tanto que aquilo doía, aquele retorno, né? Mas, gente, com o tempo, a gente consegue reconhecer que aquelas gotas de sangue, lágrimas e gotas de sangue, né, entre aspas, elas se transformam em aprendizagem, né? Então, todas as correções que a gente faz, ela tem um objetivo muito maior, né? Que é de nós chegarmos a um trabalho impecável ao final, né? Então, eu gostaria de deixar a mensagem para vocês que sempre que vocês receberem, né, trabalhos corrigidos pelos seus professores, orientadores, que vocês levem a sério, né, essas correções, porque isso com certeza vai ajudá-los
no futuro, né? Então, era isso que eu queria falar. Obrigada, Fabiane. Obrigada, professora Rita. Então, não havendo mais perguntas, eu gostaria só de destacar aqui essa proposta de mesa redonda. Você quer fazer? Levanta no alto que o microfone chega até você. Bom dia, meu nome é Débora, eu sou funcionária de segurança da indústria e eu gostaria de perguntar para vocês quais conselhos vocês dão para quem está iniciando na iniciação científica e tem vontade de se aperfeiçoar nessa área e como lidar com o medo de fazer alguma coisa errada, mesmo sem ter vontade, mas tem aquele receio de, será que vai dar certo ou não? Você foi aluna de iniciação? Sim. Você é aluna de iniciação? Sim. Iniciação júnior, né? Quem quer começar? Quem não falou? Débora, muito obrigada pela sua pergunta. Queria te parabenizar por você estar com a coragem. Você já tem a coragem, você já começou, você já é IC Júnior. E como conselho, eu gostaria assim, de colocar, observe. Às vezes a gente fica com muito medo e achando que a gente é a primeira pessoa do mundo a fazer isso. Mas eu descobri que não é assim. Muita gente já trilhou esse caminho. Então você pode perguntar, você pode pedir ajuda. Quando eu fui fazer, por exemplo, essas análises de sonho, eu também fiquei com medo. Nossa, eu quase nem dormi de tanto medo de estragar o material, porque é super caro. Mas aí a gente pode pedir ajuda para quem já está mais experiente no laboratório, para poder nos ensinar. Normalmente, as pessoas são receptivas e vão te ajudar. E, em segundo lugar, aprender realmente inglês. Isso vai fazer muita diferença no processo seletivo e pode pesar para um lado positivo de aprovação. E, por último, meu último conselho é escolher bem qual programa de gratuito depois, né? Você vai entrar na faculdade e tudo mais, mas observe bem o professor. Não é porque, às vezes, o professor tem 1000 publicações que ele é o melhor. Veja ele como pessoa também, porque isso vai fazer muita diferença na sua caminhada. Débora, assim, eu recentemente fiz uma apresentação, né, enquanto diretora de pesquisa, para todos os estudantes de iniciação científica. Você estava naquele momento? Não estava, você é agroindústria, eu acho que estava com problema de jogar. E aí eu faço uma apresentação para todos os orientadores, todos os estudantes de IC, para mostrar, né, o que a gente tem de requisito, o que precisa ser cumprido até o final. E eu tenho um último slide, que é assim, montanha e vale, é pico, né, e vale, pico e vale, pico e vale. E eu acho que a gente tem que ter a persistência. O caminho, às vezes, não é fácil, e todas elas mostraram isso. Tem algumas dificuldades, mas isso não é só na pesquisa, não é só na iniciação científica, é na vida da gente como um todo. Então, o que se eu pudesse resumir numa palavra, eu falaria para você persistência. Às vezes dá muito certo, às vezes dá muito errado, mas o que vale é sempre continuar. Essa motivação que você tem, você já está inserida num programa de iniciação científica, no projeto. Se eu perguntar aqui quantos estão, talvez você seja o único ou tenhamos poucos nessa condição. Então, você já tem um diferencial, porque você já está vinculado. E isso não é à toa. Você foi selecionada, você mostrou interesse para o professor, então você já está no caminho. Agora, você já trilhando o caminho, a minha sugestão, minha dica, né, hashtag fica a dica, né, da moçada, não desista, vai em frente. E não se contente com uma IC, se bem que ensino médio, né, você está no segundo, que você fala? Segundo ano, né? Então, assim, não se contente com IC, todas as oportunidades que existirem. Aqui foi muito falado no projeto de extensão. A professora Júlia se identificou, né, a porta ali, aquela porta maior, foi da extensão. Então, todas as oportunidades. É projeto, é monitoria, é evento, é tudo. Sabe, porque eu estava conversando com a Júlia antes da mesa começar. Às vezes as pessoas não entram com uma maturidade suficiente a ponto de reconhecer que algumas oportunidades passarão. Elas não voltam. Esse evento não volta. Quem está aqui escutou, quem não está aqui não escutou. Então, é aproveitar, vou aumentar.
né, as minhas dicas. Aproveite e vivencie todas as oportunidades. Por mais que não tenha a ver no primeiro momento diretamente com a sua área. A professora Júlia fez uma monitoria, não foi? Histologia, não sei se você é muito básico, né? Uma disciplina muito básica. Então, assim, aproveite todas as oportunidades e não desista nunca. Eu acho que os colegas já colocaram muito bem, né? Eu só uma observação. Eu sempre me interessava, gente. Eu tenho o primeiro período que eu ia trabalhar no hospital, né? Fiz a verdade da nutrição. Mas aí eu consegui estar no laboratório de vitaminas, na SOS. Eu acho que iniciar te dá a oportunidade de depois escolher, né? Entender o que você gosta, o que você não gosta. Mas eu lembro que o primeiro dia no laboratório eu quebrei um tubo de insight. Assim, eu cheguei quebrando, né? Aí eu pensei, não fiz aqui nunca mais. Então, assim, tem esses desafios. Eu acho que aproveitar a oportunidade é a dica, acho que é melhor, né? E a gente fazer essas vivências, depois a gente poder escolher o que a gente gosta para você seguir. E como elas bem colocaram, o IB traz muitas oportunidades. Às vezes a gente não busca por falta de interesse ou por falta de tempo, e o tempo não volta, né, gente? Como o Fabiano falou, a gente tem que aproveitar enquanto a gente está aqui. Tá? Então é isso aí, a gente tem muita oportunidade, basta a gente correr atrás. Obrigada. E, por fim, a voz da sabedoria, professora Rita. Eu fiquei por último e assim não tem muito a acrescentar, né? Eu só endosso tudo que foi falado, né, pelas três sábias que compõem a banca, né? E queria só reforçar a importância da dedicação, né? Que quando você se dedica ao que você faz, né? E principalmente se existe amor naquilo que você está exercendo, em todas as atividades da vida, né? Quando a gente tem amor ao que faz, né? Não tem como dar errado, gente. Quando você se dedica de corpo e alma a uma atividade, né? Aquilo só tem um resultado, que é o resultado do sucesso, né? Então, era isso que eu queria complementar aí, depois de todas essas falas. Obrigada, Fabiane. Obrigada, professora. A gente vai finalizar esse momento com uma pergunta da Ju. Eu vou confessar que é uma pergunta mais pessoal, para benefício próprio, aproveitando que vocês estão aqui. Não é muito pessoal, fica tranquilo. Eu queria aproveitar, já que eu estou com 3 professoras concursadas, ao pedir algumas dicas de como passar. Agora sim, eu preciso dar o próximo passo. E o que pesa mais? A publicação? Ou talvez experiência numa particular? Decorar livro? O que eu preciso investir agora nesse momento para me tornar professora, assim como você? Eu vou voltar aqui na resposta da Débora. Não desista. O caminho não é fácil. A gente sabe que tem muitos pedregulhos, né? No meio do caminho de uma pedra no meio do caminho. E essa pedra sempre vai existir para todo mundo. Então, é tudo junto. É não desistir, é estudar, é ter certeza em relação à leitura do edital, para você ver aquilo que pontua mais. Então, assim, é uma leitura crítica, né? A leitura crítica que a gente aprende ao longo do desenvolvimento da pesquisa. O que esse edital quer? O que ele cobra? Quais são os requisitos, né? Então, é fazer uma leitura crítica. Eu acho que toda ação ela é válida. Então, assim, experiência em sala de aula vai contar. Em algum momento vai contar. Então, é importante tê-la da forma como for. Inclusive, o nosso instituto também está aberto à possibilidade de professores voluntários. Então, assim, é tudo junto. Não existe um fator. A pesquisa também é multifatorial, né? Tem vários fatores envolvidos. Então, é tudo junto. E aí, o que eu disse para a Débora, vai em frente, não desista. Às vezes a gente fica muito decepcionado com aquilo que a gente encontra, porque, não sei se eu acho que eu posso afirmar assim, vocês são pessoas muito dedicadas, pessoas muito corretas. E aí tem um meme que eu não vou falar agora porque é bloqueado, mas vocês sabem que às vezes a gente pode ser muito certinho, fazer a coisa muito perfeitinho. E no primeiro momento a gente fala, poxa, mas eu fiz tudo certinho e não deu para mim. A gente é assim, porque quase que não deu para mim. Tá bom?
quando eu comecei a fazer concurso, a gente vai ficando amigos concurseiros, né? A gente vai fazer concurso e ficar amigos concurseiros. Eu conheci uma moça que falava comigo assim: eu não faço concurso para passar, eu faço até passar. Então, eu acho que essa questão assim, de não desistir, às vezes não é o primeiro, né? Mas vem outras oportunidades. A gente está mais difícil, né, Júlia? De concurso. Eu já te vejo como professora, Júlia. Assim, já tem todo o perfil, não tem, pessoal? Assim, de uma fala perfeita, uma excelência na qualidade do material. E já tive a oportunidade também de trabalhar com você, as parcerias. Então, assim, acho que está no caminho super certo, né? Pela sua personalidade, pela sua dedicação. E as oportunidades virão, Júlia. Professora Rita, por favor. Ok. Júlia, a gente sabe que uma das coisas mais importantes, não é a única, né? Que nos leva à aprovação em um concurso é o conhecimento, né? Então, estudar, né? Começa por aí. E a gente não adquire conhecimento da noite para o dia, uma coisa que leva tempo, né? E aí você comentou não, além disso, eu fiz umas anotações aqui, além do conhecimento, uma outra coisa importante que você tem, Júlia, é a simpatia, né? Você tem um carisma, né? Que, assim, poucas pessoas têm, né? Então, isso é um ponto muito positivo a seu favor, né? E aí, respondendo a sua pergunta em relação ao que vai contar mais para um concurso, né? Então, isso vai depender, às vezes você faz um concurso para docente em uma instituição, eles vão pesar, eles vão fazer valer mais determinados itens. Então, são artigos científicos ou experiência em prática e por aí vai, né? Mas são coisas que, assim, a gente não tem como saber de antemão, né? O que é que vai valer mais? Então, o que a gente tem que fazer é procurar se especializar, fazer o máximo de curso, ler o máximo possível dentro do tempo que a gente tem, para que a gente esteja pronta, né, durante a apresentação. E uma outra coisa, assim, essencial, talvez a mais importante, é o quê? A sorte. Júlia, a gente já falou sobre isso, né? E o que é que eu falo? O que é que eu me refiro à sorte? Sorte está lá em cima, é Deus, ok? Então, é isso que eu queria falar. Pessoal, então a gente finaliza esse momento. Eu queria que esse momento fosse guardado por vocês como um grande momento de celebração, né? Uma ode àqueles que nos ajudaram a chegar até aqui. E todo mundo tem admiração por todo mundo. E aí, nesse momento, eu gostaria de colocar um orientador, né, que eu falei inicialmente. Ele se chamava professor Bernardo Rochman, da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Ele morreu em 2014 e eu aproveitei esse momento para reverenciá-lo também. Professora Rita, foi um prazer tê-la conosco. Volte sempre. Inclusive, agora eu vou fazer a entrega, sabe, de uns bombonzinhos. O seu está guardado, né, Ju? Quando ela vier em Barbacena, a gente entrega, né? Então, muito obrigada. Eu vou fazer a entrega agora e vamos passar para a finalização do evento. Obrigada. Agradecemos a presença e a atenção de todos e todas. Encerramos os trabalhos dessa manhã do 12º Simpósio de Pesquisa e Inovação do IF Sudeste de Minas Gerais, campus Barbacena. Voltamos hoje às 13h, aqui no Auditório 2, com sessões temáticas. Obrigado, boa tarde.
Oi, professora. Muito obrigada, viu, pela sua participação. A gente vai enviar o certificado por e-mail. Tá ótimo, Fabiane. Eu que agradeço o convite, foi um prazer. Prazer conhecê-la. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau.